Sabe, tem uma coisa que eu comecei a reparar já faz um tempo. Não foi de um dia para o outro. Foi aquela sensação meio sutil que vai crescendo. Pequenas cenas do dia a dia que antes eu não dava muita atenção, mas que, quando somadas, fazem a gente parar para pensar. Por exemplo, o meu irmão, outro dia, estava com 2 celulares ao mesmo tempo. Num ele estava jogando um game, no outro assistia a um vídeo. E ainda assim, ao mesmo tempo, estava falando com os amigos numa ligação. Era multitarefa digital como nunca vi. A cena me chocou porque parecia um malabarismo, uma tentativa constante de estar em vários lugares ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não estar em nenhum lugar direito. Depois, outro irmão, para se vestir, segurava a camiseta com uma mão e o celular com a outra, rolando a timeline distraidamente enquanto se preparava para sair. Aí chegava a hora do almoço, e o que antes era uma mesa cheia de risadas, conversa, até piadas que a gente gostava de fazer, virava silêncio absoluto. O barulho das notificações era a trilha sonora do momento, e a luz fria das telas iluminava os rostos, fazendo parecer que estávamos mais conectados ao mundo virtual do que um com o outro. E sabe o que é mais louco? Essa cena não acontece só na minha casa, nem só com meus irmãos. Eu me pego fazendo isso também, várias vezes. Aposto que você aí do outro lado da tela também já viveu isso. Aquele momento em que o celular é o centro das atenções e a gente nem percebe. Eu não estou aqui para julgar ou apontar dedos. O objetivo é conversar de forma sincera, porque, na verdade, talvez você também não tenha percebido o quanto essa relação com o celular mudou e como, muitas vezes, estamos nos afastando da vida real sem notar. Você já reparou naquela promessa simples de vou só dar uma olhadinha rápida no celular que, quando você vê, já se passaram 30, 40 minutos? Isso acontece com quase todo mundo. E não é falta de força de vontade, tampouco preguiça. Isso é design. Um design cuidadosamente elaborado para prender você ali, rolando, clicando, curtindo, consumindo conteúdo sem fim. As redes sociais e aplicativos são projetados com base em princípios psicológicos para maximizar o engajamento. O scroll infinito foi criado para impedir que você alcance o fim do conteúdo, mantendo seu cérebro numa expectativa constante pelo próximo estímulo. Aquela sensação de, vou ver só mais um vídeo. E o ciclo continua. Isso funciona como uma máquina caça-níquel, que gera incerteza. A cada puxada da alavanca, você pode ganhar ou perder. E esse jogo de azar cria um vício difícil de quebrar. Na tela do celular, cada movimento do dedo pode revelar algo interessante ou não, e o cérebro, ávido por novidades, fica preso nessa expectativa constante. Quando seu celular vibra, seu corpo libera dopamina, o neurotransmissor responsável pelo prazer e motivação. Esse pico de dopamina é como uma recompensa rápida, mas o efeito é passageiro, o que leva você a buscar cada vez mais estímulos para sentir a mesma sensação. É um ciclo que se reforça automaticamente e que nem sempre estamos conscientes que está acontecendo. Por isso, muitas vezes, abrimos o celular sem pensar, quase no piloto automático, impulsionados por um hábito e não por uma decisão consciente. O mais irônico disso tudo é que alguns dos maiores nomes do setor tecnológico, pessoas que desenvolveram esses produtos, admitem que limitam o tempo de seus próprios filhos nas redes sociais porque entendem o poder e o perigo desse design. Eles sabem que o vício não é um problema de falta de vontade, mas de manipulação psicológica. Essa é a primeira armadilha que o celular cria. Ele nos prende de forma invisível e disfarçada, fazendo com que a gente nem perceba o quanto está deixando de viver o presente para viver uma vida fragmentada online. Hoje, as crianças e adolescentes passam, em média, entre 4 a 6 horas por dia conectados a dispositivos móveis. Para colocar isso em perspectiva, imagine um turno inteiro de trabalhos ou escola sendo dedicado exclusivamente a olhar para uma tela. E isso tem um custo real, que vai muito além do tempo perdido. O que esse tempo substitui? Antigamente, quando a gente ficava entediado, a criatividade brotava, brincávamos na rua, inventávamos jogos, lia livros, conversávamos por horas, olhávamos para o céu e deixávamos a imaginação correr solta. Hoje, os 5 minutos de espera para algo virarão 5 minutos rolando o feed do Instagram, do TikTok ou do YouTube. A substituição de experiências reais pela passividade das telas tem efeitos profundos no desenvolvimento emocional e social dos jovens. Diversos estudos já mostraram uma ligação preocupante entre o tempo excessivo em redes sociais e o aumento dos sintomas de ansiedade e depressão em adolescentes. Por exemplo, uma pesquisa publicada pela Royal Society for Public Health, no Reino Unido,
constatou que o Instagram é a rede social mais prejudicial para a saúde mental dos jovens, influenciando negativamente a autoestima, o sono e aumentando sentimentos de ansiedade. Outro ponto crucial é o impacto no sono. A luz azul emitida pelas telas suprime a produção de melatonina, o hormônio que regula o sono, confundindo o cérebro e fazendo-o pensar que ainda é dia. Isso atrasa o início do sono, diminui sua qualidade e causa fadiga durante o dia. Muitos jovens relatam dificuldade para desligar e acabam perdendo horas preciosas de descanso. Além disso, o excesso de estímulos visuais e auditivos constantes pode gerar hiperatividade cerebral, dificultando a concentração e o foco para atividades que exigem mais esforço mental, como os estudos. Por isso você talvez já tenha sentido na pele essa sensação de última olhadinha, que vira uma maratona de vídeos e rolagens intermináveis antes de finalmente conseguir dormir, afetando o rendimento e o humor no dia seguinte. Essa realidade não é só um problema individual, mas uma questão social urgente, pois estamos moldando uma geração cuja relação com o mundo real está cada vez mais mediada por uma tela. Se olharmos para a infância e adolescência dos nossos pais, vemos uma realidade muito diferente. Eles cresceram numa época offline, onde a maior parte do tempo era dedicada a brincar na rua, conversar cara a cara e criar memórias longe das telas. Quando queriam saber notícias de alguém, tinham que se deslocar até a casa da pessoa, encontrar com ela ou ligar no telefone fixo que ficava em casa. A nossa geração viveu uma transição. Ainda brincamos na rua, mas já começamos a perceber as telas ganhando espaço. Lembra dos primeiros celulares que demoravam séculos para carregar uma página? Dos computadores lentos, das conexões de escada que eram interrompidas quando alguém atendia o telefone? Era uma era mais lenta, mas também mais tranquila. Agora, a geração que nasce hoje já vem conectada. Tem crianças que mexem no celular com mais facilidade do que pegam um lápis. O cérebro delas já está acostumado a uma velocidade de estímulos e recompensas instantâneas que é muito diferente do que as gerações anteriores experimentaram. Isso muda tudo. O cérebro se adapta ao ambiente e aos estímulos. Quando algo é mais lento, como uma conversa cara a cara, uma leitura profunda ou uma atividade sem estímulos visuais constantes, parece entediante. É por isso que muitos jovens hoje têm dificuldade para assistir um filme inteiro sem olhar para o celular ao mesmo tempo. A capacidade de manter a atenção focada diminuiu, não por falta de interesse, mas por adaptação ao ritmo acelerado das telas. Essa mudança gera também uma sensação de impaciência e ansiedade para o que demora a acontecer. A espera, que antes era parte natural da vida, virou algo insuportável para muitos. Ao mesmo tempo, isso cria uma lacuna entre as gerações, dificultando o diálogo e a compreensão entre pais, filhos e avós que vivem em mundos que funcionam em velocidades diferentes. É importante entender essa diferença para sermos mais pacientes e estratégicos no uso da tecnologia e no ensino dos jovens, para que possam desenvolver habilidades importantes que vão além da tela. O problema não é só o tempo que o celular consome, mas a atenção que ele rouba, algo muito mais valioso e escasso. Você pode estar na mesa com a família, mas sua cabeça está em outra conversa, numa mensagem que chegou, num vídeo que você viu no meio do dia, num like que recebeu. Isso cria uma vida dividida, onde você vive metade em um lugar e metade em outro, sem estar realmente presente em nenhum deles. A ciência já mostrou que a atenção dispersa prejudica a memória e o aprendizado, porque o cérebro não consegue registrar as informações profundamente quando está constantemente interrompido. Além disso, a comparação constante com vidas perfeitas nas redes sociais cria um ambiente tóxico para a autoestima. Quando você vê apenas os melhores momentos dos outros, seu cérebro tende a se sentir inferior, o que pode levar a quadros de ansiedade, tristeza e insatisfação constante. Fisicamente, os efeitos também são preocupantes: postura curvada, dores no pescoço e ombros, síndrome do túnel do carpo, olhos secos e cansados são queixas comuns de quem passa muitas horas no celular. A exposição à luz azul interfere no ritmo circadiano, dificultando o sono e causando fadiga. Tudo isso vai se acumulando, e o que era visto como normal vira um padrão prejudicial que afeta seu bem-estar geral. Por isso, muitas vezes, a gente nem percebe o quanto isso impacta a nossa vida, porque tudo parece parte da rotina. Mas essa distração constante, esse viver em dois lugares ao mesmo tempo, está tirando muito mais do que apenas minutos do seu dia. Está roubando qualidade de vida, foco, saúde emocional e física. Eu não estou dizendo para você jogar seu celular no lixo ou se desconectar completamente do mundo digital.
O celular é, sem dúvida, uma ferramenta incrível, que trouxe possibilidades antes inimagináveis, comunicação instantânea, acesso a conhecimento, facilidades no dia a dia. Mas o problema é quando essa ferramenta começa a usar você, quando você deixa de ser o dono da sua atenção e passa a ser refém das notificações, dos feeds e do ciclo infinito de conteúdos. Por isso, o que eu quero te convidar a fazer é prestar atenção. Comece a notar o quanto o celular te tira da vida real, o quanto ele te afasta do agora, do presente, do que importa de verdade. Cada minuto gasto rolando uma tela é um minuto que você deixa de viver de verdade, de conversar de verdade, de olhar nos olhos, de sentir as emoções que só a presença plena pode proporcionar. Então, fica essa pergunta: quem está no comando da sua vida? Você ou o seu celular? É uma pergunta simples, mas que, quando respondida honestamente, pode ser o primeiro passo para você recuperar o controle, retomar sua atenção e viver de maneira mais consciente e plena. Porque, no fim das contas, o que vale não é a quantidade de horas que você passou olhando para a tela, mas a qualidade dos momentos que você viveu de verdade.